Olá, boa noite a todos. Estamos neste momento já a gravar a nossa nova edição das Conversas Slow. Esta conversa Slow vai ser dedicada à alimentação Slow e para já as boas-vindas a todas as pessoas que estão a assistir em direto e nas redes sociais. Ora bem, começando pelo princípio, a Associação Slow Movement de Portugal é enquadrada pelos valores do movimento Slow e pretende aplicar na prática os seus princípios e filosofia em prol da qualidade de vida e do desenvolvimento sustentável, solidário e integrado para as comunidades, ambiente e indivíduos. As conversas Slow são eventos online que visam apresentar pessoas com percurso e experiências diversas com alguém comum com esta filosofia Slow, cujo propósito se tornou uma verdadeira inspiração para todos nós. Nós prevemos, como associação, em 2021, ter conversas Slow uma vez por mês, dedicadas às diversas vertentes desta filosofia. Dedicamos-nos então neste mês de junho à alimentação Slow. Lembramos os nossos participantes que poderão colocar questões no chat ao longo da conversa e que depois no final vamos reservar alguns minutos para a sua discussão. Em relação ao tema deste mês, a alimentação Slow é uma vertente do Slow Movement que nasce no primeiro movimento Slow, o Slow Food. O Slow Food valoriza o que é de origem local, mas sem negar o global, e que deverá sempre ser pautado pela justiça, pela equidade, pela humanização e pela regulamentação. É, na realidade, um contributo para que seja imposto um modelo de desenvolvimento sustentável, onde prevalece o respeito pela biosfera e pela sociosfera, defendendo a sustentabilidade dos recursos da natureza e a defesa dos valores culturais humanos. Então, no âmbito deste tema, temos como convidada hoje a Raquel Amaral, que faz parte de um grupo de consumo em Coimbra, e ainda a participação do Zé João, da Casa do Sal, um dos produtores que participa no mesmo projeto, com o seu sal das salinas da Figueira da Foz e o arroz do Baixo Mondego. Sejam bem-vindos. Obrigada. Zé João, diz olá às pessoas. Olá, boa noite. E pronto, já a Mariana já apresentou, agora não sei quem é que segue, acho que é Raquel, não? Sim, eu ia fazer agora aqui uma pequena introdução, um pequeno repto, para que a Raquel nos fale um pouco do projeto do Grupo de Consumo Horta na Cidade de Coimbra, como é que nasceu este projeto e como é que está a funcionar atualmente. Raquel, passo-te a palavra. Obrigada. Então, sim, hoje estou aqui em representação desse grupo. Somos um grupo de cidadãos de Coimbra que nos juntamos para consumir alimentos de uma forma um pouco diferente do usual, ou seja, sem recurso a ir ao supermercado. E já vou explicar. O grupo surgiu em 2011 com um grupo de pessoas de Coimbra que sentiu a necessidade de encontrar uma alternativa de consumo em relação àquilo que existia na altura. Em 2011, já foi há algum tempo atrás, ainda não havia, talvez o debate em torno da alimentação ainda não estivesse tão amadurecido como agora está. Tudo o que temos vindo a passar até agora, incluindo a pandemia, originou talvez um despertar maior de consciências que já tinha vindo a crescer desde então, mas agora está mais vivo, está mais presente nas pessoas no geral. É a minha opinião, é aquilo que eu sinto e vejo e vemos. Na altura, em 2011, surgiu essa necessidade muito porque ainda era muito presente a opção quase única, talvez não única, mas quase única de se queremos alimentos temos que ir a um supermercado, grande ou pequeno, mas temos que ir a um supermercado, não é? Comprar aquilo que as pessoas do supermercado optaram lá ter para nós irmos comprar. Portanto, o controlo sobre aquilo que nós comemos era quase nenhum.
Então, a necessidade de percebermos o que é que estávamos a comer, repensar um pouco a alimentação, resgatar um pouco a ideia de o que é consumir localmente, as variedades locais, apoiar os produtores que tinham feito uma aposta familiar e profissionalizada da produção, e também reeducar um pouco ou resgatar um pouco o palato àquilo que são as variedades da época, àquilo que são os produtos da época, e que de certa forma tinha sofrido uma certa erosão e se calhar ainda sentimos um pouco isso. Então a ideia, eu não estava presente nessa altura, nesse grupo inicial, mas sei que foi isso que motivou o início deste grupo, que era procurar uma forma de consumir mais próxima ao produtor, portanto num circuito mais curto, com produtores aqui da região, apoiá-los nessa aposta, ainda por cima uma aposta de agricultura biológica, certificada ou não, mas com base na confiança neles, portanto na palavra deles, e eles sempre abriram a possibilidade de irmos visitar as suas hortas. E, portanto, confiança, produção local, produtos regionais, lidar diretamente com o produtor, mexer nos alimentos acabados de colher e que nos são entregues a granel, saber o que é que estamos a comer, poder optar por de onde vem a comida que comemos. Tudo isto está na origem deste grupo. Pronto. Horta na cidade porque, nessa altura, sobretudo, sentia-se muito esse hiato entre a cidade e os alimentos, não é? Quem vive mais perto de sítios com um quintal ou uma pequena horta, se calhar tem mais essa presença, e quem vive numa rotina de cidade, por vezes pode sentir essa falta. Então, a horta na cidade é um pouco porque aproximou essa maneira de ver a comida, não é, às pessoas que vivem na cidade e que não precisam obrigatoriamente estar afastadas dessas ideias, e portanto surgiu assim, dessa forma. Pronto, então o grupo foi constituído na altura, foi pensado, e ele mantém-se com as mesmas ideias, mais ou menos com o que foi pensado. Foi pensado para 20, nós chamamos unidades de consumo, porque cada unidade pode ser ocupada por mais do que uma pessoa, ou uma família inteira, ou vizinhos. E, portanto, são 20 unidades de consumo, e não podemos considerar que são cabazes, porque o conceito de cabaz, que entretanto proliferou muito, e há muitos adeptos dos cabazes, que é uma ideia de que uma loja ou uma instituição forma uma data de cabazes com base no que há naquele momento, e as pessoas vão lá levantar o cabaz e levam para casa. A maior parte das vezes é uma surpresa o que é que vai naquela semana. No nosso caso, existe uma folha Excel interativa que nós preenchemos todas as semanas, sabemos junto dos produtores o que é que eles têm nessa semana, damos entrada nessa folha, o que é que há nessa semana disponível, e como é no Google Docs, todas as pessoas pertencentes ao grupo têm acesso a esse documento online e vão fazendo as suas compras com base no que precisam. Portanto, não é um cabaz, é uma encomenda, só que não é uma loja online, é uma folha interativa, um pouco mais rudimentar. Pronto, surgiu assim e nós temos estado a funcionar assim. E há outras Raquel, plataformas. Só uma pergunta. Como é que vocês funcionam na prática? Portanto, então têm essa folha Excel. Como é que funciona em termos de logística, de responsabilidades? Porque uma das coisas que eu noto em alguns grupos desse tipo que eu conheço, é que às vezes é muito bonito termos esta ideia da proximidade com produtores, mas depois as pessoas queixam-se que são sempre as mesmas pessoas a fazer o mesmo, e o trabalho não é repartido. Como é que vocês lidam? Portanto, já têm 10 anos de experiência disto, não é? Sim. Como é que vocês lidam um pouco com isso? Isso é uma questão pertinente, claro que sim. Quando falamos
em atividades em sociedade que são colaborativas, surge sempre essa questão, até porque todos temos o mesmo recurso diário, que são as 24 horas, e todos temos que as gerir, não é? Portanto, essa questão do tempo e quem é que faz e quantas vezes faz, claro que é importante neste tipo de grupos e também tem impacto, também existe esse impacto neste grupo. Pronto, mas assim, se calhar para dar uma visão um bocadinho mais prática do que é que acontece, antes de responder essa pergunta. Então nós temos o grupo dividido por funções. Algumas pessoas estão encarregues de contactar os produtores e carregar na folha o que é que há. Outra pessoa está encarregue de enviar no final da semana para cada produtor quanto é que tem de nos mandar de cada produto, portanto a lista dos produtos. E depois ao sábado há sempre 2 unidades que estão destacadas para distribuir todas as compras das outras unidades que fizeram a encomenda. Ou seja, todos os sábados, 2 de nós, 2 unidades estão, neste caso é a Casa da Esquina, é o local onde o grupo funciona, é a instituição de acolhimento e de apoio e é onde funciona o grupo. É na cozinha da casa. E pronto, e é lá que é feita a distribuição, portanto, alguém leva o computador, vemos o que é que foi distribuído, o que é que cada pessoa, cada saco tem de levar, os produtores começam a chegar de manhã, entregam-nos as caixas na mão, com os produtos a granel, conversamos um bocadinho com eles, fazemos o pagamento imediatamente, portanto, o preço que nós pagamos pelos produtos não sofre a inflação devido nem ao transporte, nem a algum intermediário, nada disso, portanto, eles entregam-nos a caixa e nós damos o valor que eles consideram justo, totalmente, na totalidade. Pronto. Depois, claro, essa caixa a granel tem de ser distribuída pelas encomendas individuais das pessoas. Depois, e isto ocupa-nos o sábado todo, portanto, e ao longo deste sábado nós temos... ao longo deste sábado, só um segundo. Desculpem. Sem stress. Estou em casa, estão aqui as minhas filhas. Estou em casa e elas estavam mesmo aqui, eu estava a distrair-me um bocado. Pronto, isto para dizer... pronto. Então... As pessoas fazem a encomenda e depois tem de haver sempre 2 pessoas que estão a distribuir ao sábado. E ao longo desse sábado o que é que acontece? É um sábado inteiro dedicado a isto. E aqui entra já a tua questão, como é óbvio, né? É um sábado inteiro em que, se nós encararmos a perspectiva de que temos que lá estar uma vez de 3 em 3 meses, com o sistema de rotatividade, a fazer isto, nós percebemos que todos os outros sábados nós só temos que ir lá, levantar a encomenda e em 5 minutos temos a nossa encomenda na mão e podemos ir para casa. É só pagar e levantar, ok? E, portanto, só daí por 3 meses, mais ou menos, é que há uma nova distribuição que nos calha a nós. E nesse sábado, se houver essa vontade, ou se calhar, essa necessidade, podemos pensar naquele tempo como um tempo de reflexão ou de convívio também, sim, convívio, de conversar sobre as questões exatamente, da sustentabilidade. Uma das coisas, desculpa interromper-te, uma das coisas que eu acho muito bonita nestes grupos é que há um pegar novamente na proximidade humana, no fundo, no interagir entre as pessoas, porque há muita gente que está ávida de perceber como é que a alimentação vem parar ao prato. E eu acho que isso é fundamental, esta troca de ideias, porque quem está no seu apartamento em casa, às vezes gostava de saber de onde é que vem uma cenoura, de onde é que vem, quais são as dificuldades que os produtores têm, ou mesmo que não tenha interesse nisso. Quando participa num grupo deste tipo, acaba por se aperceber das dificuldades que os agricultores têm e dá valor a estas pessoas. Eu, se calhar também. E não é só isso. Há outras coisas que acontecem, claro que
se calhar é preciso irmos lá 1, 2, 3 vezes até isto começar a acontecer, mas sei lá, acontecem coisas interessantes do estilo, sei lá, eu não queria transformar isto numa coisa muito romantizada, mas isto aconteceu a mim, enquanto lá estive, que é, vem o produtor, entrega-nos alguma coisa e, por exemplo, fica lá, conversa bastante tempo, porque aquele feijãozinho veio da avó, que já tinha guardado e fez questão de guardar para ela, e ela pôs na terra e depois continua, preserva, torna-se a guardiã daquelas sementinhas e olha, aquele feijão é mais pequenino, tem de cozer menos tempo, ou tem de... Ou outro tipo de conversas que surgem de receitas, de coisas mais estranhas que até nos eu acho que trazem. de todo isso é romantizar. Acontece, Isso não é romantizar, isto acontece. Não. Acontece e não só tem que acontecer, não só... Eu acho que isso não é romantizar pelo seguinte: um dos grandes problemas no mundo neste momento é o afunilar das variedades agrícolas que existem. As Existem variedades movimentos locais, já a tratar disso. Sim. exatamente, as variedades regionais, as variedades locais, aquelas variedades que as nossas avós e as nossas bisavós conheciam. E eu estou a falar de avós e bisavós, mas eu tenho 50 anos, portanto os avós e os bisavós da malta mais nova hoje em dia já não conhece estas variedades. São fantásticas. O sabor é totalmente diferente, a biodiversidade é totalmente diferente. O nosso sistema imunitário precisa de coisas variadas, não precisa de tomates sempre redondos e vermelhos, produzidos da mesma maneira. E eu acho que isto é um hábito que se foi perdendo e à medida que nós vamos participando neste tipo de grupos, vamos percebendo a riqueza que existe na alimentação quando olhamos realmente para o produtor que está ali ao lado, não para aquele feijão que é produzido de uma maneira industrial e que vem... Não, mas para aquele feijãozinho que era a avózinha, que ainda é preciso ficar muito de molho, porque até existe o feijão fresco. Mas eu, se calhar, aqui, se não te importares, Raquel, ia dar a palavra ao Zé João, porque, do ponto de vista do produtor, eu acho que o Zé João tem uma mas olha, cultura se quiseres, eu posso rica. dizer, assim, no geral, quais são os produtos que temos antes do João falar. Sim, diz. Quais são os produtos que os produtores nos fornecem? Quais são os produtores? A que é que temos acesso, não é? A que é que temos acesso? Portanto, temos produtores que nos fornecem não só os legumes, também a Casa do Sal com o arroz e o sal, mas também há fruta da época, também há alguns produtos transformados, azeite, carne também. Portanto, é muito variado, é mesmo muito variado. Ou seja, não é aquela ideia de que acontece um pouco que nós temos que ir complementar nos outros supermercados algumas coisas que não há, até porque nós não conseguimos passar do 80 para o 8, não é? Queremos fazer receitas que têm coisas diferentes, que até vêm de outros países, se calhar, não é? E não há problema nenhum nisso. No fundo, é uma tendência, é tentar aproximar um pouco mais e ir andando neste sentido. Não é? Pois, complementando o que a Raquel disse, a grande parte dos agricultores e agricultoras que fornecem alimentos para o grupo de consumo é gente do mercadinho de Coimbra, do Botânico, que já existe há uns 15 anos, não é? E que começou por funcionar no Jardim Botânico em Coimbra, e é gente de agricultura biológica e de agricultura sustentável, ou seja, há pessoas que são certificadas e outras não sendo certificadas, são pessoas que passam, vá lá, por um processo de certificação entre pares, portanto, são em que gente do mercadinho vai visitar as hortas, as quintas, etc., e verifica se a pessoa está a cumprir os requisitos. E não é só se a pessoa está a cumprir, se a atitude da pessoa, se a forma como a pessoa se relaciona com o mundo e com os seus concidadãos e concidadãs, se tem alguma coisa a ver com o que podemos designar da agricultura sustentável. E também a pessoa que entra para o mercadinho só pode entrar desde que seja indicado por uma outra pessoa de confiança do mercadinho. Portanto, claro que
portanto, todos os processos são falíveis, não é? Mas, portanto, as pessoas que estão no mercadinho e que são, em grande, quase todas, fornecedoras da horta na cidade, são pessoas que têm uma consciência aprofundada sobre uma outro tipo de alimentação, uma outra diversidade, uma outra agricultura. E são pessoas, tanto que nos merecem muita confiança, que já as conhecemos há muitos, muitos anos. Portanto, e essas pessoas também cuidam da diversidade, da biodiversidade e da diversidade alimentar. Tem, por exemplo, variedades de feijões que não existem à venda. Quer dizer, tem variedades que vão para além daquelas variedades que já nascem cozidas em ata, não é? Portanto, são outro tipo de variedades, como disse a Mariana, é preciso pôr em água, não é? E por exemplo, sei lá, eu lembro-me que a Rosa, que é da Rodrigues, que é também agricultora biológica e também fornece a casa o grupo de consumo, por exemplo, ao contrário do que a gente pensa que os feijões têm que cozer muito tempo, ela tem variedades de feijões que cozem em 15 minutos. Não é? Portanto, há uma grande diversidade. Agora, é preciso também que para esta diversidade nós saibamos cozinhar, não é? Não basta ter esta diversidade toda. Evidentemente, se for um daqueles vegetarianos puros que só come coisas vindas dos Andes e da China e do Japão e daquelas coisas todas, não consegue encontrar estes produtos na horta na cidade. Agora, se for uma pessoa que cuide pela agricultura local, de apoio às economias locais, etc., encontra lá não tudo o que precisa para viver, não é? Mas precisa lá muitos alimentos, a grande parte dos alimentos frescos e leguminosos, não é? Uhum. Eu como produtor de sal da Figueira da Foz, portanto, além de produzir sal, sobretudo faço sal com plantas, e algumas das plantas são, por exemplo, da tipo preciosa, que é aqui perto de Coimbra, de uma aldeia que se chama Casal Santa Mar, em Penacova, e que é uma senhora que, por exemplo, também já forneceu o Grupo Horta na cidade, e digo já forneceu porque ela há uns 2 anos morreu o marido e, portanto, ela ficou em estado de menor produção e já não vai ao mercadinho, porque não conduz para vir tão longe, portanto, de Penacova para aqui, não é? Mas é uma senhora que, por exemplo, que me fornece os orégãos, as pétalas de rosa, a camomila, o alfazema, alecrim, e que também tem, isso ainda não entramos nessa área, mas depois com certeza a Raquel e a Sandra e a Filipa entrarão, que é o seguinte, a Casa da Esquina também tem um espaço onde se fazem, aliás, a distribuição dos produtos da horta na cidade, que é um bocado um espaço de mercearia, café, convívio, onde tem vários produtos à venda, vários produtores. E a Preciosa tem também tem os seus licores, agora não tem porque ela deixou de, portanto, entrou num estado, portanto, um bocado depressivo, não é? E portanto, não faz este tipo de produções. Mas pronto, é para dizer que, agora, claro, o que a Mariana e a Raquel também costuma falar nisto é que o grupo Horta na cidade é constituído por pessoas, não é? E nós, pessoas, somos contraditórias, não é? Quando eu há bocado dizia, um bocado na brincadeira, um bocado na verdade, que eu sou selão, não praticante, à semelhança de muitos católicos, são católicos não praticantes, é um bocado isto que acontece, quer dizer, há muita gente que gostaria de receber produtos da agricultura familiar, de proximidade, etc., mas diz que os levem a casa não tenham problemas, embora concordem com os princípios e estão afinados com estes princípios da horta na cidade. Mas nós somos, assim, contraditórios, não é? E contraditórias. Claro. Zé João, já agora ia pegar no que disseste e ia convidar alguém da Casa da Esquina para nos falar um pouco sobre a experiência que tem desta proximidade com os produtores locais, como é que funciona esse cantinho que vocês têm aí de produção local.
Alguém se quer chegar à frente para partilhar? Alô? Olá, Sandra, olá. Eu estou aqui obrigada. numa atividade com a Amélia e, portanto, estou-vos a ouvir. Pois o espaço é um bocado paralelo a esta ideia também do horta na cidade, não é? Surge quase ao mesmo tempo. A verdade é que quando surge a ideia de fazer este grupo de consumo com os produtores, acabámos por deixar ali uma espécie de pequeno supermercado onde algumas das produções, dos produtos que se aguentam mais tempo são deixados, o sal do Zé João, o azeite e outros produtos de produção local também de outro projeto que colabora connosco, que é o Portugal com Paixão, que o Zé João se calhar depois pode explicar o que é, mas também tem como princípio promover os produtos locais e daqui da zona. Eles acabaram por começar a deixar as coisas e acabou por ser um suplemento quase à horta na cidade, das coisas que não vêm da agricultura semanal, dos agricultores semanais, estão lá na casa da esquina e podem ser acrescentadas às compras que vais fazer no sábado, quando lá vais buscar os teus Quer dizer, produtos que não são frescos. Que não Sim, são frescos, grande não é? parte não são transformados, são compotas, é mel, azeite. E Portanto, vocês sentem que há alguma procura relativamente a esse tipo de produtos? Quem é que vai comprar isso? Quem é que se chega à frente para participar nesse tipo de projetos de proximidade? olha, a Amélia está aqui a dizer eu, que vai lá comprar chocolates. Mas muitas das vezes são as pessoas que frequentam a casa, não é? Umas vezes por curiosidade, porque descobrem ali alguns produtos que alguns deles que não se vendem em muitos sítios, principalmente em supermercados, e levam para experimentar. Outras que acabam por vir só para vir buscar. Por exemplo, o Zé João traz um arroz, que é arroz de Maiorca, é Zé João, não é? É de Maiorca, sim. De Maiorca, que é muito saboroso Sim, sim, de Maiorca. e que nós vendemos na casa da esquina e já temos assim uma clientela fixa. Eu não sei se esse arroz se vende nos supermercados, vende Zé João, sabes? Não Não, faço ideia. Não, pronto. Mas ali na não, de casa da supermercados esquina, não se vê. nós temos uma clientela, fazemos encomendas ao Zé João regularmente, que não é com a regularidade do grupo de consumo, mas vai muito para além do público das pessoas ligadas ao grupo de consumo, é outro público também que vem lá comprar. Por exemplo, os garrafões de azeite de oliveira do hospital, que também é uma coisa que temos uma clientela regular que vai buscar à casa da esquina. Outros produtos, por curiosidade, as pessoas vão lá experimentar, por exemplo, Os shampoos sólidos. os Os shampoos, shampoos sólidos. os detergentes da louça, outras coisas assim, que também temos uma produtora que faz esses produtos, mas esses produtos acabam por ser, as pessoas chegam lá por curiosidade, levam quando vão ver um espetáculo ou vão fazer outra atividade e depois às vezes tornam-se fãs e consumidoras mais assíduas do que nós vendemos lá. Okay. Depois há outra coisa que nós fazemos, um projeto que temos que tem uma regularidade diferente, fazemos 1 ou 2 vezes por ano, que é uma espécie de supermercado na casa da esquina, na casa toda, onde mostramos produtos e produtores locais. Produtores de produtos alimentares, mas de produção artística, ilustração, produção de artesanato, e também acaba por ser um espaço de mostra do que se faz aqui na zona de Coimbra. E no fundo é uma rede de pessoas que estão próximas umas das outras e que têm vários tipos de serviços e vários tipos de produtos. Exatamente, sim, e que se juntam para os divulgar.
de produção de proximidade, exato. Sim. E grande parte das vezes diretamente do produtor para o consumidor, não é? Sim, eu acho que isso é fundamental, até porque o mercado está muito esmagado com os preços dos produtos que vêm de fora, mas não faz sentido, obviamente que há pessoas com dificuldades económicas, mas para quem pode, eu acho que é de incentivar estas pessoas, porque é realmente um paradigma estranho estarmos a importar coisas que alguém faz lá fora só porque é mais barato. Então, e depois as pessoas de cá dentro, como é que fica a produção? Ficamos todos dependentes do turismo, dos serviços, do setor terciário. Ninguém aposta nestas pessoas que dão a vida no fundo, para produzir alimentos com qualidade e de proximidade. É completamente diferente. Eu sei porque eu vivo também numa zona rural e isso é muito mais premente nestas zonas. É completamente diferente uma pessoa ir a um pequeno quintal ou uma exploração agrícola aqui ao lado, falar com o tio Joaquim ou com a Dona Maria e comprar diretamente à pessoa. E para mim isso enche-me o coração, não há preço que pague isso. Mas é difícil porque o que nós queremos, na grande maioria das vezes, é chegar ao supermercado e ter as coisas todas ali à mão. É muito trabalhoso, mas do meu ponto de vista eu acho que é fantástico. A criação de uma proximidade humana é qualquer coisa realmente que vai muito para lá do mero alimento no prato. Alimenta-nos a alma, alimenta-nos o espírito. E eu acho que é por aí que nós devíamos juntar estas pessoas e criar mais grupos deste tipo. É de louvar realmente as pessoas que, como o grupo da Horta na Cidade, já há 10 anos que são perseverantes neste caminho. Raquel, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. O Zé João, eu tenho aqui, entretanto, uma pergunta que alguém que perguntou se sentiram que a pandemia trouxe novos clientes que vieram para ficar, ou seja, há uma mudança de comportamento relativamente a esta mudança também ambiental que nós todos sentimos a nível global? Sim, a questão, a pandemia, nós não podemos falar de clientes, não é? Nós somos um grupo de consumidores, nós somos sempre os mesmos consumidores a consumir, não é? A organizar-nos em grupo, junto com produtores que também são sempre os mesmos e estamos todos em grupo a colaborar uns com os outros, não é? Desta forma. A pandemia desativou-nos o grupo, porque nós não podíamos estar juntos, não é? Este grupo funciona de forma presencial, exclusiva. Estou a dizer o funcionamento clássico, o funcionamento real deste grupo é como é que juntar-nos. volta a isso? Porque toda a gente precisa de comer, já não é? Explico. Ok. Foi realmente, entre aspas, um golpe, porque é preciso juntar-nos ao sábado, num espaço fechado, para mexer na comida das pessoas e pôr nos sacos delas. Não é possível, não foi possível. Isso tudo ficou completamente vedado pelas normas de higiene e segurança, não é? E ainda está. Portanto, o grupo está à espera de haver condições para podermos fazer isto de novo, porque, tal como disseste muito bem, as características são muito humanas. São humanas. E muitas das coisas humanas foram-nos retiradas devido a lockdowns, regras excessivas de tudo e mais alguma coisa, né? Então o grupo teve de parar. Então, o que é que aconteceu? O que aconteceu foi muito interessante, logo desde o início, e nós até publicámos algumas coisas nas redes sociais na altura, mesmo porque sentimos essa necessidade de explicar às pessoas o que é que tinha acontecido, que é ok, tivemos de parar, automaticamente surgiu uma reflexão, tal como surgiu a reflexão
quase toda a gente em relação ao consumo, porque toda a gente mais ou menos viu-se na alteração enorme de parar de ir a grandes supermercados e começar a ir aos supermercados mais perto, mais pequenos, não é? Portanto, só aí já houve uma grande mudança na vida das pessoas relativamente ao consumo de alimentos. Começaram a proliferar aquelas formas de entregas ao domicílio, com todas as regras de segurança e distanciamento e etc, não é? E o grupo teve um papel interessante nessa fase, porque não nos podíamos juntar para funcionar normalmente, mas começámos a apoiar alguns produtores a fazer o escoamento dos seus produtos. Naquela fase em que se falou muito de produtores que estavam com dificuldade em escoar os seus produtos porque ou não tinham loja online, não é? Porque para uns supermercados grandes que já tinham lojas online implementadas, foi só dar continuidade a essa vertente que já tinham e as pessoas recebiam as coisas em casa. Para os produtores que funcionavam com estes sistemas bastante humanizados, de pessoa em pessoa, de mão em mão, não é? Diretamente nas pessoas, eles foram muito impactados por isto. Sim, claro. E o grupo ajudou em vários momentos a fazer escoamento de produtos e às vezes com valores extraordinários de grande apoio às pessoas que conseguiram realmente escoar uma quantidade muito substancial de produtos. E pronto, e de certa forma esse apoio que fizemos, pronto, originou também algumas reflexões em relação ao consumo e fomos publicando isso. Entretanto, o grupo ainda estamos a tentar reativar, não sabemos bem como, por causa das regras de higiene e segurança, mas transitamos para um mercado, não é a mesma coisa, não é o grupo de consumo, é um mercado, mas os produtores que fornecem o grupo estão presentes no mercado do Calhabé, e a maior parte de nós, unidades do grupo de consumo, ou muitos de nós estão a recorrer a esse mercado ou diretamente aos produtores, fazer o telefonema, fazer a encomenda diretamente. Portanto, a organização do grupo, que retirava muita desta entropia, um liga, o outro quer, o outro não quer, e ajudava de certa forma muito os produtores a organizar-se, porque nós fazíamos isso por eles, só lhes dávamos uma lista no final da semana para eles trazerem tudo. Passou a ser um pouco diferente, porque a situação assim o exigiu, não é? Sim, claro, claro. Nós temos aqui uma outra pergunta que encaixa um bocadinho naquilo que estavas a falar do mercadinho. A pergunta é: os produtores que integram este grupo são produtores que têm outras vendas também, como os mercados municipais, ou são pessoas que no fundo assumem aqui um compromisso de produção para estas pessoas do grupo? Eu acho que esta pergunta também, desculpa encaixar noutra questão, que tem a ver com, eu não sei se as pessoas que estão aqui a participar e a ouvir, provavelmente já ouviram falar nas AMAPs. Isso são sim grupos de produtores que se organizam para... Eles alguns nem se autotitulam consumidores, chamam-se mesmo coprodutores, porque têm uma corresponsabilização na produção. Portanto, são pessoas que conhecem a gestão dos produtores que participam no grupo, e eles próprios participam também com ajudadas, quer dizer que vão diretamente às hortas ajudar as pessoas a fazer colheitas, a colocar estruturas para suportar as colheitas, vão ajudar a fazer uma série de tarefas que às vezes só com voluntários é que se consegue, porque pagar a alguém é incomportável na agricultura familiar para ajudar. Portanto, acho que no fundo esta dinâmica da produção e da coprodução e de haver um grupo de pessoas que produz para um outro determinado de grupo de pessoas, portanto há ali uma comunidade em rede, e que depois essas pessoas têm ou não comunicação, digamos assim, com o mercado dito convencional. Sim, no caso do grupo, os produtores, da forma como o grupo está agora, nós estamos a equacionar algumas mudanças para o futuro. Por exemplo, estimular alguns dos produtores a terem uma produção um pouco maior para fornecer mais produtos e até outros produtos ao grupo. Andamos a pensar um pouco nessas coisas, claro, não é?
Mas, sim, eles fazem mercados, faziam o mercadinho do botânico, pronto, e fazem outros mercados e têm outros clientes, alguns até têm cabazes também que fazem e, portanto, a atividade deles é produzir alimentos, não é? Com aquele empenho que sabemos que é necessário para a agricultura biológica e pronto, e para que seja possível a produção de alimentos dentro do que é ação, não é? Fazer na agricultura. E todas as dificuldades daí decorrentes, já para não falar das climatéricas e todas as inseguranças que sabemos que esse setor tem. Mas sim, eles fazem, têm outras atividades, fornecem outros tipos de clientes. Claro que nós gostaríamos de nos tornar um cliente mais impactante, entre aspas. Pois era isso que eu ia perguntar, se vocês sentem que eles de algum modo vão evoluindo ao longo do tempo, já que têm 10 anos de experiência, que eles vão evoluindo ao longo do tempo com uma relação mais próxima e que os próprios produtos deles neste momento já estão de algum modo direcionados para as vossas necessidades? Olha, aquilo que vejo é que, como dizia o Zé, e muito bem, e acho que temos todos ter essa noção, o grupo é feito por pessoas e, como tal, é muito inconstante. Nesse aspecto, outras abordagens, como as AMAPs, têm mais regras, têm outro tipo de funcionamento, talvez não sejam tão inconstantes, mas neste caso deste grupo... Mas quando falas de inconstância, em relação a quê? Inconstante, por exemplo, dependendo do grau de empenho e do grau de energia e até do estilo de vida daquele ano das pessoas pertencentes ao grupo, o grupo tem mais energia e vitalidade ou menos. E isso também se sente mês a mês. Pode ter mais vitalidade em alguns meses e fazemos grandes encomendas e noutros meses um pouco menos. Porque funciona mesmo assim, porque é mesmo assim. E porque às vezes é difícil realmente que estarmos todos motivados para ir ao sábado e nem sempre dá, e às vezes juntam-se mais sábados para as mesmas pessoas e todas essas dinâmicas podem originar uma certa desmotivação por vezes. Mas aquilo que notamos é que quem está neste grupo, quem está e quem permanece, não é porque só quer alimentos biológicos, porque de facto aí já há muitas fontes, nós neste momento temos muito onde encontrar, felizmente já há mercearias pequenas, mercearias grandes, até nos supermercados grandes já existe a narrativa geral, não é? Que já entrou na sociedade ainda bem, da sustentabilidade, da biodiversidade, do orgânico, do são, do nutritivo, pronto, seja isso greenwashing ou não, mas já existe em grande abundância. Portanto, não é por aí. Portanto, quem está no grupo poderá ter outras motivações, bem para além da alimentação por si só, que tem a ver com o trabalho colaborativo, com a justiça económica, não é? Que tem a ver com a entrega direta ao produtor do dinheiro. Sim, no fundo são os valores também das AMAPs, não é? A equidade. Também são os valores das AMAPs, é verdade. Claro. Tem algumas parecenças, é verdade. Pronto, o grupo funciona de forma bastante livre, digamos assim, portanto as pessoas que pertencem ao grupo pronto, têm alguma liberdade de expressão e o grupo vai se movimentando também de acordo com quem lhe pertence ou com quem participa. Okay. Pronto. Uma das nossos dos objetivos, uma das coisas que poderia ser interessante é ter um núcleo maior de pessoas com um empenho efetivo de participação, com energia de participação, com aquela vontade de fazer isto funcionar, portanto, para que fosse realmente um grupo um pouquinho maior nesse aspecto. Nós temos aqui uma nova pergunta que acho que vem um bocadinho de encontro a isso, que é para quem quer aderir ao grupo, como fazer? E já agora uma outra questão que caiu aqui também, um bocadinho diferente, mas a Horta na Cidade é um grupo informal e as AMAPs são associações formalmente organizadas. Isso eu depois também posso falar um pouquinho mais, mas para responder primeiro à primeira pessoa, para quem quer aderir ao grupo, como é que pode fazer? Então, o grupo tem
tem redes sociais, é fácil encontrar, chama-se mesmo Horta na Cidade, tem Facebook e tem um Instagram. Por mensagem privada, facilmente nós damos um contacto, até tem lá contactos, tem um número e tem, acho que tem um número, pelo menos tem o e-mail. Mas pelas mensagens privadas, o DM ou o Messenger, nós também respondemos. Sim, nós no site da Slow, quando fizermos o vídeo, vamos também deixar na parte do texto, junto ao vídeo do YouTube, os contactos do Facebook. É importante, no entanto, para nós, é muito importante que as pessoas que se queiram juntar a nós tenham esta energia de fazer acontecer, ou seja, que queiram realmente participar em tudo, quer nos dias em que simplesmente vamos lá recolher tudo, ainda vem tudo com cheirinho a terra e às vezes com algumas surpresas que os produtores lá nos deixam para nós e conversamos um bocadinho ou não, e também para os dias em que é necessário ficar lá toda uma manhã, ou se calhar voluntariarem-se para o trabalho de contacto com os produtores, e portanto tudo isto faz parte de pertencer a este grupo. O ato de comprar produtos bons diretamente ao produtor tem várias formas, existem cabazes, existem pequenas mercearias, existem vendas diretas, existem mercados. Neste grupo, o que é necessário haver consciência para uma entrada, para participar, é isto, é que para além disso tudo ainda há a componente do trabalho colaborativo. Ok. E de toda a reflexão que está por trás, não é? Do grupo, acaba por ser um bocado isso. Claro. Então Já aqui... agora desculpa lá, deixa-me só complementar um bocado o que a Raquel diz, que há um aspecto que eu acho muito interessante, que é o grupo de consumo articula-se com a maioria dos agricultores e das agricultoras, porque como disse a Raquel, é ao sábado que se recebem os produtos, sim. E também é ao sábado que se organiza, que acontece o mercado do Jardim Botânico. Portanto, os agricultores, antes de irem para o Jardim Botânico, para o mercadinho, passam pela Casa da Esquina e deixam os produtos, não é? O que é bom para eles, na medida em que são vendas garantidas. Claro que no mercadinho também há vendas garantidas de clientes que já são fiéis ao mercadinho, mas aqui já vêm das suas hortas, das suas terras, com aquilo encomendado e chegam à Casa da Esquina e recebem logo o dinheiro, não é? Sim, este é um aspecto muito importante, porque os agricultores não têm custos acrescidos com a distribuição, quer dizer, não vêm de propósito a Coimbra, não vêm de propósito aqui à Casa da Esquina entregar os produtos. Esse é um aspecto que me lembrei de realçar. E até me lembrei de outra coisa agora, Zé, que eu nem me lembro, porque estas coisas já nos estão tão entranhadas que nós até nem achamos, se calhar, que tem muito relevo, mas é importante também dizer que, claro que no meio disto tudo existem outros cuidados, por exemplo, nós não utilizamos sacos de plástico novos, reutilizamos e os produtores deixam-nos tudo a granel, não é? Deixamos tudo a granel, evitamos tudo o que seja compras novas de material, não é? Tudo reutilizado, é tudo lavado e usado de novo. Portanto, é uma lógica, e que é uma lógica que também a atmosfera da Casa da Esquina tem. Portanto, tudo isto tem um equilíbrio muito grande, que nos faz muito sentido. Sim, sim. Pronto. Ok. Então, só também para terminar aqui o nosso evento, se não houver mais perguntas, eu só por uma questão de informação, estivemos aqui a falar da AMAPS. A AMAPS é a mesma coisa que CSA. CSA é a sigla anglo-saxónica e quer dizer Agricultura Suportada pela Comunidade. Portanto, no fundo, são grupos de agricultores ou um agricultor para um grupo de coprodutores. Eles gostam de se auto-intitular coprodutores, exatamente pela parte da corresponsabilização perante a produção do alimento. As AMAPs, existem muito tipo de AMAPs / CSA já em Portugal, existem conjuntos tão diversos como um único produtor que consegue juntar um número de famílias suficiente para conseguir que a sua produção seja inteiramente dedicada a essas famílias.
Existem outros modelos em que é um grupo de produtores e um grupo de coprodutores ou ditos consumidores que se juntam, como no grupo de consumo da horta da esquina, mas que depois têm uma interação também a nível de corresponsabilização quando há intempéries. A cota, digamos assim, é paga na íntegra para que os agricultores não fiquem descalços, portanto, para que não lhes tirem o tapete de baixo, por causa exatamente da questão das intempéries, das pragas, de toda esta panóplia de problemas que podem existir à volta de uma agricultura dita saudável e sazonal, obviamente. Depois também existe o outro lado, quando, por exemplo, os produtores têm ovos de galinha a mais, ou há um excesso de produção de alfaces, ou as courgettes deram muito bem nesse ano e se ficaram gigantescas, os produtores também têm a sua cota parte de participação no grupo e dão coisas a mais. Portanto, há uma dinâmica nas AMAPs e nos CSAs que advém não só da proximidade humana, mas também de toda esta cooperação que existe à volta da responsabilidade de gerir o alimento como um bem comum e não como um bem de mercado. O alimento não deveria ser nunca considerado como uma matéria inerte. O alimento é um bem comum, é algo que a natureza nos oferece, e que nós usufruímos dela porque nós todos temos que comer, pelo menos 1 ou 2 vezes por dia, há quem coma 3, 4 vezes por dia, portanto, e quem produz esses mesmos alimentos deve ser louvado. Não só quem produz, porque quem produz é o intermediário entre a mãe natureza e quem depois leva a comida para o prato. Estes sistemas de alimentação são sistemas de alimentação bastante holísticos, porque para além do próprio produto em si, consideram também a alimentação em termos de filosofia de vida. Portanto, não é só aquilo que nos vai calhar ao prato, mas aquilo que nos alimenta o espírito e a alma, como estávamos a falar há pouco. Portanto, as AMAPs e os CSAs são um conceito muito abrangente, que podem ser associações formalmente organizadas ou não. Não há propriamente um modelo rígido de AMAPs e CSAs pelo mundo inteiro. E são conceitos que já existem desde a década de 1970, mais ou menos, desde o Japão ao Brasil, aos Estados Unidos, em Portugal há algumas, França também há bastantes, Inglaterra, e basicamente são comunidades em rede, que funcionam de maneiras diversas. Ainda em relação à alimentação slow, eu gostava também de deixar aqui um reptozinho, mas isto fica depois para uma outra conversa que eventualmente nós possamos ter numa outra altura, porque nós já não vamos ter tempo de abordar esta vertente, que tem a ver mesmo com o alimentar-nos de modo calmo, ou de modo slow, digamos assim. Ou seja, no fundo, aproveitarmos de tudo aquilo que a alimentação nos fornece em termos de sazonalidade, de nutrientes e de convívio à volta do próprio alimento. Só para terem uma noção do que é que eu estou a tentar transmitir, que eu posso não estar a ser completamente clara, quando pensamos, por exemplo, na dieta mediterrânica, há pessoas que pensam que a dieta mediterrânica é exclusivamente alimentar-nos com azeite, tomate e os produtos típicos da zona do Mediterrâneo. A dieta mediterrânica é muito mais do que isso, é um conjunto de orientações de uma vida em que inclui o convívio à mesa, inclui o exercício no meio da natureza, inclui o respeito pela biodiversidade, inclui uma série de regras, entre aspas, que levam as pessoas a terem um modo de vida muito mais slow, muito mais centrado nos valores da vida em si. E isto fica para um tema para uma outra conversa em que eu vou necessariamente convidar o Zé João, que faz uma coisa fantástica, que é uma coisa chamada o arroz comunitário. Zé João, só para terminarmos e concluirmos aqui
o nosso repto de hoje, a nossa conversa de hoje. Gostava só que deixasses uma luz do que é o vosso, sim, o vosso arroz comunitário. Olha, Mariana, o que tu disseste já há algumas intervenções atrás é um aspecto destes movimentos todos que eu considero que é importante para a nossa reflexão, pelo menos, que é o seguinte, existem muitos movimentos pelo país, muitas coisas, não é? Ainda agora surgiu aquela cooperativa de Lisboa, Rizoma, não é? Surgiu há pouco tempo. Acontece o seguinte, que há dias agora não me lembro do nome do nosso amigo ali da Inloco, do Algarve, referia que é o seguinte, há muitas destas experiências muito interessantes, com muitos resultados para quem participa nelas. A questão está em perceber como é que se sai de nichos para a transformação social. Ou seja, como é que destes nichos se consegue facilitar uma alimentação saudável à grande parte da população. Essa é uma questão que ainda não se conseguiu trabalhar, porque todos estes nichos são de uma classe média informada, com capacidade financeira, esclarecida, não é? São de muito poucas pessoas. Ele, na altura, referiu quantas pessoas andariam à volta disto em relação aos 10 milhões que somos, como é evidente. Evidentemente que as coisas nascem por algum lado. Eu lembro-me que há muitos anos, há uns 30, 40 anos, quando apareceram as primeiras, a primeira agricultura biológica, eram consideradas pessoas hippies, eram pessoas ligadas à droga, que era estranho. Hoje em dia a agricultura biológica é algo que já está assumido até pelo sistema, não é? Portanto, as coisas têm que nascer de alguma maneira, de nichos. Mas este é um processo importante. Como é que nós sabemos que há 2 milhões de pobres em Portugal e outros a caminho da pobreza, como é que as pessoas mais pobres podem aceder a uma agricultura de qualidade, quando nós sabemos que as pessoas mais pobres são as que comem pior, porque comem aqueles produtos, ingerem aqueles produtos dos Lidls, etc., aquelas coisas todas que enchem a barriga, mas que não alimentam propriamente. Este é um aspecto. O que eu faço e que vou fazer amanhã, por exemplo, aqui no agrupamento de escolas, aqui em Pombal, portanto, agrupamento de escolas da Guia, e que no domingo vou fazer precisamente num bairro social do Porto, que se chama o bairro do Aldoar, e que vou fazer através de uma fundação que trabalha a exclusão social em Portugal, que é a Fundação HCAN, dos Ismaelitas, não é? Ligados ao movimento ismaelita. Então, o que é que eu faço? O arroz colaborativo é óbvio que é um arroz que se come, o produto final come-se. E, aliás, a Carolina e quase toda a gente que aqui está já participou nestas dinâmicas de arroz colaborativo. Mas o arroz colaborativo é, sobretudo, uma dinâmica que pretende desafiar as pessoas a interagir entre elas, não é? A interagir entre elas conforme as circunstâncias, do contexto. Por exemplo, no bairro do Aldoar, agora no Porto, a ideia é com a Dona Esmeralda, que é a Presidente da Comissão de Moradores, a ideia é ver como é que se pode desafiar as pessoas a participarem mais na vida do bairro, não é? Que é um bairro social, que é só conhecido quando há a entrada da polícia lá no bairro, mas a ideia é que também comece a ser conhecido por outros aspectos mais positivos. Mas, por exemplo, amanhã, no agrupamento de escolas da Guia, o arroz colaborativo vai ser para quem está presente poder, e o arroz colaborativo provoca conversas. Conversas podem ser mais estruturadas ou menos estruturadas, tanto a do Porto é mais estruturada, porque também tem a ver com a pós-graduação de monta da Católica do Porto, mas, por exemplo, a da manhã vai ser mais estruturada, porque é também organizada com o grupo de apoio ao aluno à família no agrupamento de escolas da Guia. Então, a ideia é termos uma conversa franca sobre o que é que as práticas colaborativas contribuem para a educação na área dos professores, por exemplo, a Comissão Social de Freguesia que vai estar presente, como é que pode ajudar o trabalho da Comissão Social de Freguesia, vai estar também
uma produtora de azeite de Pombal, como é que as práticas colaborativas podem contribuir para a articulação entre produtores e produtoras. Portanto, amanhã é diferente, mas já fiz coisas diferentes. Por exemplo, lembro-me que no bairro do Pendão, em Queluz, que é um bairro social, também a ideia era como é que fiz 2 arroz colaborativos, um para a comunidade e outro para os técnicos. Para a comunidade e para os técnicos em conjunto foi como é que se pode pensar em estratégias, em formas da população participar mais na vida do seu bairro. Quando fiz só para os técnicos, que eram técnicos ligados às câmaras, freguesias e IPSS, era como é que os técnicos podem ter uma outra atitude para que a animação comunitária possa ser mais participativa. Mas já temos feito, por exemplo, aqui em Leiria, no IPL, também, em que no Instituto Politécnico de Leiria, em vários sítios. Isto faz em muitos sítios, não é? Portanto, o arroz colaborativo é uma maneira, é um bocado de sopa da pedra, quer dizer, o arroz colaborativo a gente vai falando o arroz, depois a gente vai embora e fica a conversa, não é? E a conversa vai rodando. Portanto, e isto é um aspecto que no arroz colaborativo gostaria que se fizesse sem mim, portanto, outras pessoas fizessem arroz colaborativos, feijoadas colaborativas, batatas colaborativas, fizessem o que quisessem, não é? Porque, como disse a Mariana, um dos aspectos também, como estava a dizer a Mariana, um dos aspectos importantes da dieta mediterrânica não é só o que se come, é como se come. E a relação entre as pessoas na comida é muito ligada ao estarmos em conjunto, ao vivermos, a falar. Isto é muito importante, não é? E perdeu-se muito. Hoje, ainda hoje a falar aqui sobre um projeto de Coimbra, também ligado à alimentação, referia que grande parte das pessoas deixou de saber cozinhar. As pessoas não sabem cozinhar. Compram aquilo muito simples. Aliás, vê-se pela compra de comida feita nos supermercados, pelos takeaways, pelas entregas ao domicílio, que é crescente, não é verdade? As pessoas compram o bife, compram o salmão, as fatias já sem espinhas. Ainda há dias, temos uma peixeira no mercado da Figueira me dizia: Zé João, isto tem menos venda porque as pessoas não sabem como é que vão tratar um peixe com as espinhas, porque as pessoas compram o peixe sem espinhas, não é? Portanto, e esta história de termos muitos programas na televisão de gastronomia em que são assumidos só como espetáculo, as pessoas não pegam nas técnicas para aplicar no seu dia-a-dia, porque as pessoas chegam cansadas, fartas do dia-a-dia, fartas de cozinhar todos os dias. É verdade. O pai não cozinha. Portanto, isso é um tema daqueles para mesmo, alimentação slow, especificamente para cima da mesa. É verdade. É verdade. Muito bem, eu gostava de continuar aqui durante mais tempo. Era uma conversa muito interessante agora falarmos de comida à volta da mesa e de como nos concentrarmos na alimentação de uma maneira consciente, mas ficará para uma outra vez. Eu estou neste momento muito grata a todos os participantes. Estou aqui a ver pelos números que as 16 pessoas que estão aqui desde o início se mantêm. Agradeço a todos terem estado até agora. Queria também lembrar que podem enviar depois, quando o vídeo estiver online no YouTube e no Facebook da Slow, podem enviar aos vossos amigos, se quiserem participar e partilhar alguma coisa com eles. E vão se mantendo em contacto connosco. No próximo mês iremos ter um novo tema. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Raquel. Obrigada, Zé João. Obrigada, Sandra, também pela participação absolutamente surpresa. E obrigada a todos mais uma vez. Uma boa noite. Obrigada. Obrigada, uma boa noite. Até à próxima.